Bem, pessoal, depois que saiu o Capitão América Admirável Mundo Sem Soro, uma discussão meio que acabou surgindo. Uma obra deve ter política? Esquece essa merda aí, porra. Envolvendo ou não dentro dela, né, do seu contexto. Pois bem, hoje vamos reagir a um vídeo que simplesmente mostra que quando é bem feita a estrutura da história e ela envolve analogias da política, funciona muito bem e vocês nem imaginam que obra é. Aham, sei. Na realidade imaginam, tá na thumb. Vamos lá. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do Cortes do Wizard Bruno. É um cara que é sensacional, um trabalho excelente sobre Harry Potter. Tudo que vocês podem imaginar, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar nos comentários desse rapaz que ele vai responder sempre. E vai ser assim, ó, as melhores respostas possíveis. E deixando de puxar saco um pouco, vamos reagir a esse vídeo dele que vai explicar que Harry Potter não é sobre política, mas, cara, ao mesmo tempo tem... Enfim, vamos entender tudo que tá rolando, fica tranquilo. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, galera. É baratíssimo, é troco de pinga, e isso ajuda a gente a continuar esse trabalho, tentando trazer o melhor conteúdo para vocês. E também tem um QR Code aqui do meu lado, que vocês podem mandar um Live Pix na hora que quiser e no valor que tocar no coraçãozinho de vocês. Então é o seguinte, turma, vamos trocando de tela. Eu mudei aqui o layout, né, porque deram uma ideia que as cores estavam incomodando, que estava um pouco chata. Então eu mudei um pouco o layout aqui, vocês vão me dizendo se tá bom ou se tá ruim, se tá mais simples do que deveria, enfim, vamos lá. Ô Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que você vai conseguir responder isso melhor do que qualquer um aqui, cara, já que eu acho que você pega uma galera aí na internet, eu acho que uma galera que era uma coisa e se transformou outra é totalmente diferente hoje. E eu queria saber, você sente alguma evolução por parte do fandom do Harry Potter, assim, desde lá quando você começou, desde os tempos de Orkut até agora, você sente que o fandom evoluiu, eles foram atrás de mais informações, eles amadureceram com o tempo, assim? O que você acha? E eu acho que é difícil acontecer isso, né? Geralmente os fãs de uma obra, eles meio que se apegam àquela história que eles acabaram gostando, mas tentam não saber mais do que precisa, né? Por causa, daqui a pouco, um apego emocional a um personagem, a um detalhe da história. É difícil as pessoas irem mais a fundo para saber mais sobre o contexto da obra que eles gostam. Então, eu acho que depende, porque a gente tem muitos fãs novos chegando. Muitos fãs, assim, de várias idades, né? Tem a criança, que é um pouco mais casual, né? Um pouco mais porque é divertido, que era como eu era também quando eu era criança. E tem pessoas que são mais velhas, que viram fãs agora e ainda estão descobrindo. Eu acho que as pessoas que estão há mais tempo nesse fandom, eu acho que existem muitas coisas interessantes, assim, que antes eu lembro, né, de estar em fóruns na internet brigando, defendendo a Gina Weasley, que é a minha personagem favorita. Não, isso é normal. Brigar por causa de personagem é algo, assim, que é rotineiro. Hoje em dia, tipo, é meio que um consenso de que, tipo, nossa, a Gina dos livros é maravilhosa, dos filmes é horrível. Mas não era assim sempre, entendeu? Hoje em dia também é um consenso quase de que Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme. E também não era uma coisa, era muito mais uma discussão do que é hoje em dia. Eu acho que tem alguns conceitos, eu acho que existem muito mais nuances sobre o Snape, enquanto antes, como todo mundo era mais novo e não entendia tanto assim, as pessoas tinham visões um pouco mais superficiais das coisas. Eu acho que é normal, né? Tipo, quando eu fui reler Harry Potter enquanto adulta, eu fiquei, nossa, primeiro que, meu Deus, isso aqui é muito bom. Não, toda obra ela tem camadas que só conforme tu avança de idade, que tu começa a entender mais sobre a vida, sabe, o contexto no geral, que aí é que tu começa a entender o que eles realmente estavam tentando dizer. Até no próprio Chaves, se eu não me engano, se tu for assistir hoje, tu vai dar risada como sempre, só que tu vai entender certas coisas, certos conceitos, certas referências que a obra meio que deixava ali, só que a gente não entendia o que estava acontecendo. Realmente é muito bom, não fica errado. Mas também assim, nossa, todo esse contexto político, sabe? Todas essas questões aqui que são muito legais. Isso eu acho que talvez é uma coisa que
depende das pessoas, assim, também. De que, tipo, Harry Potter é muito político. E aí tem gente que não admite isso, que eu acho uma pena. Porque, tipo, é uma parte muito grande da trama e é muito interessante. Não, mas ali é diferente, né? A política dentro da história, né? O contexto da história. Não é, por exemplo, o Capitão Censuro querer trazer uma analogia ao Trump do mero nada, como fosse a minha ideologia ali. Não tô trazendo algo que já aconteceu na história, algum confronto, alguma referência, como o próprio Bleach, por exemplo. Bleach traz os Quincy's como se fossem aquele grupo alemão de 1945, sabe? Tem toda referência no mangá, chega a ser explícito o bagulho. Mas só que na animação é diferente, mas ainda assim tem esse conceito. E a própria guerra política dentro de Harry Potter, pelo menos na minha visão, né? A gente vai aprender mais agora com eles, em que simplesmente mostrava como um político lidava no mundo bruxo, exatamente como seria um trouxa no mundo humano. Ele teria que lidar com a política, teria que enrolar as pessoas, mentir, fingir que alguma coisa não tá acontecendo, sendo que tem provas do que tava rolando, que era o retorno do Voldemort. Então a política, mesmo dentro do universo dos bruxos, mostrava-se que a corrupção, a mentira, a manipulação existia, mas é de uma maneira tão bem feita que tu nem percebe isso. E por isso que algumas pessoas sequer estavam, né, querendo aceitar. As pessoas falam, não, Harry Potter não é política. Eu falo, pô, então você não leu o mesmo livro do que eu, não é possível. O pessoal literalmente tá fazendo uma revolução em escola, tá ligado? Mas você então, sentiu que essas, por exemplo, esse toque da política aí que você tocou, por exemplo, você sentiu que os fãs foram percebendo isso conforme eles foram crescendo? Porque, por exemplo, se você era fã de Harry Potter quando o livro saiu, quando tava em Ordem da Fênix, que é onde mais começa a pegar essa parada de política, depois que o Voldemort volta e a gente vê toda aquela parada do Ministério acontecendo, você acha que as pessoas que começaram junto com o Harry, que tinham a idade do Harry, você acha que elas já entendiam isso ali na época, ou você acha que isso começou a vir mais agora, que o fã da época hoje é adulto, o fã da época hoje entende política, e na época ele não entendia, e aí por isso ele consegue associar melhor Harry Potter à política do que antes? Ou você acha que desde a época lá, por exemplo, 2010, 2009, que foi quando você meio que começou a criar conteúdo, já existia essa parada de debater essas pautas políticas dentro de Harry Potter? Antes da resposta da moça, eu vou dizer um negócio. Tem um grande detalhe importante que talvez eles não levem em conta, talvez ela comente agora, mas é a internet. Na época que Harry Potter lançou, por mais que tivessem fóruns, Orkut e tudo mais, a interação, a velocidade, o acesso à internet não era tão fácil como é hoje. Então essas discussões, as notícias, a questão política, a maioria das pessoas nem queria saber de política. Tanto que o brasileiro tinha aquele conceito, religião, futebol e política não se discute, né? Falavam isso direto. E basicamente isso era empregado, então a maioria das pessoas não tinha esse tipo de debate. Era mais sobre o filme, sobre a história, sobre tudo que acontecia. Hoje, como o mundo é mais polarizado, as pessoas têm mais acesso a informações, acesso a questões políticas mesmo do mundo inteiro, então isso acaba vindo mais à tona e essas questões acabam ficando mais nítidas para as pessoas discutirem. Não, eu acho que é mais frequente hoje, porque eu acho que quando todo mundo tá na mesma casa, assim, porque eu, tipo assim, quando eu era mais jovem, eu sabia que a questão do Voldemort, do sangue puro e tudo mais, é uma analogia ao nazismo, por exemplo, sabe? Tipo, isso eu sabia. Isso eu tive de falar. Aí depois crescendo, eu fui vendo outras questões, sabe? Mas eu acho que isso é coisa de experiência de vida mesmo, que você vai pegando, sabe? Então eu acho que é mais isso, assim. Que vai depender da pessoa também, do interesse que ela tem. Às vezes ela não tem tanto interesse assim em certas questões, também, então ela não importante. vai se envolver e pensar tanto. Acho que tem algo a ver com umas trajetórias, mas com certeza, você lendo Harry Potter criança, você vai captar algumas coisas e mais velho você vai captar outras sobre os personagens mesmo, não necessariamente só sobre política, sabe? Sobre questões de amizade, sobre evolução. E eu acho interessante que o Harry Potter, a maioria das pessoas da minha idade, por exemplo, cresceram junto com o filme, né? A gente era criança quando saiu os primeiros e foi crescendo junto com os atores, junto com a história, junto com tudo. Então a gente começou a evoluir junto com a obra. E isso eu achei bacana, acho que essa foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Por isso que eu acho que eu acabei me apegando mais a Harry Potter, por exemplo, do que Senhor dos Anéis. Eu não tive o mesmo apego emocional, mesmo assim admitindo que é uma gigantesca obra Senhor dos Anéis.
Mas Harry Potter eu acabei crescendo junto, acabei entendendo, né, interagindo sempre com os filmes, jogos que saíam na época de PlayStation 2, PlayStation 4. Então, cara, é sensacional. E ter essa ideia atual de ver que o Harry Potter teve essas referências políticas, até sobre questões mesmo bem complexas, que por mais que fossem explícitos, pra nós na época, pô, a gente não entendia nada, né? A gente só entendia que o Voldemort era do mal, não que ele representava exatamente a mesma ideologia que aqueles caras representavam em 45. O personagem, sei lá, a Hermione, de quem ela era no início, de quem ela era no final da história, a evolução que o Rony tem, sei lá, enquanto pessoa, são coisas que eu acho que você consegue pegar mais velho, mas isso é normal com qualquer peça de literatura, né? Você vai entender melhor. Acho que tem muito a ver com a experiência da pessoa, com as experiências que ela viveu. Algumas experiências ela consegue assimilar melhor porque ela viu isso na própria vida dela, ou na vida de um amigo, ou alguma coisa nesse sentido. O Lucas Sestari mandou, nisso o Bruno discorda, KKK já falou sobre. Acho que isso daqui ele mandou na hora que a Marina comentou que... eu acho que foi na época que você comentou que Harry Potter é sobre política. Sim. A galera tá acostumada a gente ir num back and forth aqui, sabe? Tipo, a pessoa fala, a gente discorda e vai falando por que discorda, mas sempre de uma maneira muito respeitosa, né? Sem ofender a opinião de ninguém ou coisa assim. O que eu discordo, pessoal, só pra deixar isso bem claro, não é que exista política em Harry Potter, que Harry Potter fala de política. Isso tá lá no livro. Especialmente em Ordem da Fênix, tem um ambiente político ali, uma revolução política muito grande. A Ordem da Fênix é uma revolução política. A Armada de Dumbledore é uma revolução política contra o regime da Umbridge. É óbvio que... Toda a problemática com o Cornelius Fudge ali, sim, né? Sim, da própria Umbridge ali e tal. Você vê vários elementos que acontecem na vida real. A corrupção, a manipulação da mídia. Exatamente as coisas que eu tava falando recém. Mas pra ver, né, que eu não tava tão errado assim. E eu consegui acertar basicamente o que um cara que é especialista em Harry Potter falar. Então, tô no caminho certo. Em alguns casos, enfim, você vê muito isso. Você tá ali, tá bem claro aquilo ali. O que eu digo que eu discordo é o seguinte, eu discordo... E eu vou dizer assim, Harry Potter, ele evoluiu, né? A obra como um todo, ela vai evoluindo. Nas primeiras, acho que nos 2 primeiros filmes, né, que é a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, é mais infantil, é mais aventureiro, é mais uma historinha do Harry contra o vilão e tudo mais, que é engraçadinho. Já em Prisioneiro de Azkaban, tu já começa a ter um nível mais maduro de assunto, uma história mais pegadinha. Depois é o Cálice de Fogo, se não me engano, né, que aí começa a vir um filme mais pesado, aí já temos ali a morte que a gente vê, que a gente sente ali, que é do Cedrico, se eu não me engano. Então a gente já começa a entender ali o que tá acontecendo, entendeu? E o filme já começa a ter passos pra maturidade. E depois Ordem da Fênix, e aí pra reta final, né, o Enigma do Príncipe, aí já é um filme totalmente mais adulto, já tem assuntos mais adultos e as cenas também já começam a ficar mais sérias, né? Deixa aquele tom mais inocente dos primeiros filmes passar. Eu acho que é por isso que às vezes pode haver a confusão de é sobre política, não é sobre política. Não, ele é um filme, uma obra que tem assuntos políticos no meio, mas não é o assunto central e ele também simplesmente não interfere na história ao redor. E é isso que eu acho interessante, porque aí funciona bem, entende? Se o assunto ele faz parte da conversa, beleza. Agora, se ele toma o protagonismo, ele rouba toda a história central. Tudo que é mais importante da obra acaba sendo consumida por essa discussão política, o que Harry Potter não fez e acertadamente é uma das maiores obras da história. De 2 coisas. Eu não acho que Harry Potter é sobre política. Eu acho que tem mensagens mais fortes do que a política. Tem o amor, a amizade, o respeito às diferenças. Só que quando eu falo isso, por exemplo, respeito às diferenças é um debate político. Só que também isso é um direito humano, é um ideal humano você respeitar as diferenças. Não tem a ver com... É porque hoje em dia muita coisa dos direitos humanos ficou atrelada a um lado político. Mas, cara, isso tem que ser o ideal humano de qualquer pessoa. Óbvio, né? Todo mundo tem que brigar para que todo mundo tenha uma vida digna. Não por exemplo, o combate contra o racismo não é de um determinado espectro político. Ele é de todos, é uma briga da humanidade, é uma luta da humanidade. E por aí vai, cara. Então, essa ideia de jogar para um lado político determinadas coisas, determinadas batalhas que o ser humano deveria ter, acaba fazendo essa polaridade que tá no mundo hoje. Mas eu acho bacana a ideia do Bruno e também acho que
a construção do Harry Potter fez com que essa ideia de o filme ser político passasse tão batido por tanto tempo. Pessoa que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, que é democrata, que é republicano, não interessa, tipo, existem coisas que são ideais humanos, não deveria ser uma coisa que você, falou sobre essa causa, a pessoa é dessa posição política, falou dessa causa aqui, a pessoa é de... Não, é um direito humano. E uma outra coisa que eu não curto, não é a minha linha, que eu acho que é sobre isso que o Lucas tá falando também, é a questão de você pegar um personagem de Harry Potter e você comparar ele com uma figura política. Por que eu não curto isso? Porque se você pega o mesmo personagem comparado com Voldemort e você compara com uma outra figura política no Brasil, você vai encontrar características extremamente semelhantes, independentemente da figura política. Correto. Porque eu não sou grande fã de nenhuma figura política no Brasil. Eu acho que a gente tem um problema sério com os nossos líderes, seja de qual lado for, e que muitos deles ali estão preocupados em se manter no poder e não estão preocupados com o povo. Então eu não gosto de ir por esse caminho. Agora, é muito parecido com o que a gente estava falando no início. As pessoas, elas pensam diferentes e elas têm o direito de usar a obra da maneira que elas enxergam e da maneira que elas vivenciam ali, das experiências delas. O que eu não gosto é aquela coisa de absolutista, sabe? Isso aqui é isso, pronto, e acabou, eu não tô aberto para debate, enfim. O debate... E é o que mais acontece, as pessoas simplesmente elas têm uma percepção sobre um filme, sobre uma obra e acreditam que é aquilo e acabou. Ponto final. E é exatamente isso que acabou acontecendo com o Capitão Censor, basicamente envolvendo o PH Santos, o Omelete, toda essa galerinha que reclamou que o filme não tomou determinados assuntos que, cara, não convém, sabe? Não precisa, né? Sobre a política atual no mundo. Pô, mas o filme tem nada a ver com o mundo, velho. Nosso mundo não tem nada a ver com aquele ali. E não tem que misturar as coisas. Tu pode ter, que nem aspectos políticos ali dentro da obra, com a história da própria obra, né? Agora, tentar fazer essas analogias, tu vai acabar meio que, primeiramente, nichando o teu público, porque a maioria que é opositor a essa tua ideia já não vai gostar muito. Talvez assista, talvez não. E também tu vai causar problemas a longo prazo, porque no fim, sempre acaba prejudicando a obra no final. É normal. The Boys é o maior exemplo. Debate muitas vezes não é pra, por exemplo, eu penso diferente da Marina, a gente vai debater aqui porque eu quero convencer a Marina e a Marina quer me convencer. Não, o debate muitas vezes é pra você entender da onde que vem a Marina. Por que ela pensa assim? Por que eu penso assim? E aí, pelo menos, a gente consegue concordar em discordar e, não, ele pensa assim por causa disso, disso, disso. Ela pensa assim por causa disso, disso, disso. Eu não vou por essa linha porque eu acho que, na minha cabeça, machuca o personagem, sabe? Tipo, eu pegar o Voldemort e comparar com uma figura política que, caramba, que figura política infeliz, cara. Por mais que o Voldemort tenha sido extremamente mal, ele ainda é puro pra mim em sua essência de personagem, entende? Aí eu maculo o personagem. Sim, eu tento projetar a minha visão política em cima de um personagem que não tem nada a ver com a história. É uma boa ideia, Bruno, gostei. Uma coisa que é real. Pô, isso é real. Esse cara é uma figura real e ele é mal real, assim, entendeu? Mas é uma visão que eu tenho. E outra, eu acho que Harry Potter, as questões políticas que são abordadas em Harry Potter, são questões como princípios políticos, como ideais políticos e humanos, e não partidário. É só esse o meu ponto. Tipo, eu acho que tem mensagens que são mais fortes, e aí, mais uma vez, essa é a minha experiência. Eu acho que tem mensagens que são mais fortes do que a política, mas a política está presente do início ao fim de Harry Potter. Do início ao fim tem política presente ali. Eu só acho que tem outros assuntos que são mais fortes para mim, que são mensagens mais fortes do que a política. E eu vejo a política como ideais, assim, humanos. Uma política mais de defesa às diferenças, de justiça, de combate à corrupção. E também isso vale, galera, pra X-Men, por exemplo. No Twitter, quando saiu o X-Men 97, a maioria das pessoas botaram na cabeça que X-Men é sobre minorias. Não é sobre minorias. Me desculpa cortar as tuas asinhas, a tua imaginação. X-Men não é sobre minorias. X-Men tem dezenas de camadas acima de história, de enredo, de explicação, tudo que vocês possam imaginar, pra daí lá no finalzinho, né, ter essa questão de minorias. Mas ainda assim, não é o assunto principal, não é do que se trata X-Men, e não é o que X-Men quer trazer para as pessoas, entendem? Então é difícil demais para algumas pessoas entender, mas nem tudo envolve essas coisas.
Isso são princípios que, mais uma vez, estão cada vez mais sendo colocados para um lado ou para o outro. Mas, independentemente de qual seja o seu ideal político, esses princípios precisam ser de todos. Todo mundo tem que ser contra a corrupção. Todo mundo tem que ser contra o preconceito. Todo mundo tem que ser contra o racismo. Todo mundo tem que ser contra a transfobia. Todo mundo tem que ser contra a qualquer tipo de preconceito em qualquer nível. Isso não tem a ver com o meu ideal político. Cara, Meu amigo, esse aí agora fez uma aula. tem a ver com eu sou ser humano? Então eu sou contra essas coisas. É basicamente isso. E outra coisa, às vezes você fala debate, as pessoas já imaginam briga, né? Treta. A cadeira não, candidato. Cara, não. O debate porque- no Brasil, né? Tá tendo debate- cadeirada, né, mano? Sem querer. Eu não tinha visto essa cena. Tá Assim, no Brasil. Assim, né? É complicado. Mas, cara, é conversando que a gente vai entendendo o outro. E nem sempre a gente conversa pra poder convencer o outro de nada. A gente conversa pra, entendi da onde que você vem, faz sentido, respeito a maneira como você enxerga as coisas e tal. E é isso, a gente vai trocando, a gente vai se respeitando e vai entendendo um ao outro. E às vezes acontece de, o que você falou faz sentido, realmente me convenceu. Às vezes acontece. Mas, enfim, era sobre isso. Cara, sensacional esse vídeo do Wizard Bruno. E eu digo pra vocês, esse aqui é o canal de cortes dele. Eu não sei se eu sou inscrito aqui. Não sou, então já vou me inscrever, deixando o like. E no canal principal já sou inscrito. Mas eu vou dizer sempre o seguinte pra vocês, turma. É basicamente isso. É uma explicação excelente do Bruno. E, cara, se todas as obras quisessem abordar a política, mas não fosse o seu tema central, não ia ter problema. A mesma coisa como Capitão América, a Guerra Civil. É sobre política, né? Envolve política. Só que não é o assunto principal. Ali tem um confronto dos heróis, tem as decisões que eles têm que tomar. O Soldado Invernal a mesma coisa, a corrupção dentro da S.H.I.E.L.D., que era um serviço de defesa. Então a gente começa a entender que quando a obra tem política e é sobre política, são coisas diferentes. Harry Potter tem política, mas não é sobre isso. Esse não é o assunto principal. Definitivamente não é o assunto principal. E isso mostra como a obra é gigante, como ela é bem feita e ela é bem amarrada. E não teve o menor problema, a gente nem sequer percebia direito que tinha política envolvendo ali a história. Só depois de muito tempo que a gente começa a ter essa ideia. Mas enfim, meus amigos, quero saber da opinião de vocês, o que vocês acharam? Acham que Harry Potter é sobre política ou tem política? Capitão América Sem Soro, ele deveria ter sido sobre política ou só ter política, como teve no filme? Enfim, quero saber da opinião de vocês, deixa tudo aqui nos comentários, que eu vou trazer mais vídeos falando sobre tudo isso e mais provavelmente também reagir ao Wizard Bruno, que, cara, foi uma aula no final desse vídeo, foi incrível, cara, meus parabéns, irmão. Galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é muito importante, deixar o like, que ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se puder e também se quiser, torne-se membro, galera, é baratíssimo, é troco de pinga, e isso ajuda a gente a continuar trabalhando aqui, trazendo vídeos de qualidades pra vocês, e também tem um QR Code aqui do meu ladinho que vocês podem mandar o valor que tocar no coração de vocês, que é sempre muito bem-vindo. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!